tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o precedente dentro da precedenciologia. O fato, a ocorrência, o fenômeno acontecido, a ação transcorrida ou vivenciada pela consciência, permitindo entender outro fato análogo, posterior, servindo de exemplo, de norma ou justificação para casos semelhantes ou em circunstâncias parecidas. Agora, o precedente desta vida, o arrazoado precedente, a circunstância anterior explicativa, o ato anterior invocado como justificação para se agir da mesma forma, o precedente judicial, a abertura do precedente, o ato sem precedentes, a singularidade, a neo-verpon, a antivéspera, o antidromo, os fluxos e contrafluxos do cosmos, as referências a acontecimentos parecidos, o critério ou pretexto para a ação, a coleção de precedentes, as ocorrências pregressas, os fatos remotos, os fatos históricos, os sábios dos séculos, os exemplos da antiguidade, e por aí vai. Agora, nós falamos aí na série de logias e depois, na taxologia, apresentamos 20 categorias de precedente de modo geral. Agora, a qualidade cosmoética da média dos casos, fatos ou fenômenos recontados pela consim expressa a excelência ou a degradação da intencionalidade dessa compassageira evolutiva, quer dizer, a consim. Você já deu o balanço ou fez o inventário dos casos referidos por si, da própria vida passada, na condição de ganchos didáticos? A média de tais casos ou fatos, quanto aos efeitos finais, é homeostática ou patológica? Nós temos aí nesse verbete aqui, está faltando uns as que nós vamos colocar, já colocamos lá na exemplologia, aqui também na amplitude autopensiente, que é proexologia. E também nós vamos tirar esses O, etc., que está aí solto, e contem disso também que tem aí um hífen. Agora, esse é o verbete 1030. No dia de hoje eu tenho 1151, estou com 21 na frente hoje. Agora, tem 4 páginas, tem 35 logias e tem 7 máximas. Está certo aí com os seus cálculos? Agora, precedente é uma coisa que nós todos temos que estudar. E é muito importante o precedente se nós vamos estudar a holomnemônica, as retrocognições, tudo isso. Agora, aqui eu tenho algumas perguntas. Passei por grande período sem objetivo na vida. Meu tempo era vazio e, devido a isso, tinha muita melim. Hoje estou bem mais lúcida, compreendo que tenho PROEX e, devido a isso, estou mudando meu comportamento, sendo mais produtiva, mas ainda tenho a sensação de estar perdendo tempo. Como identificar se essa sensação é devido ao tempo desperdiçado ou é devido a não estar sabendo o que priorizar no meu tempo atual? Olha, o que acontece mais aí é que você não está sabendo ainda priorizar dentro de uma maneira tranquila as suas oportunidades atuais. Isso aí também diz respeito ao tempo desperdiçado, porque você vivia sem organização, sem se disciplinar, sem ter um objetivo prioritário, um mega foco básico. Então, a melhor coisa que você vai fazer hoje é observar qual que é o mega foco básico e estabelecer, talvez, aquele trinômio melhor da cronêmica, da cronologia, que é o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo daquilo que você quer fazer. E vai seguindo isso dentro de um calendário.
É o cronograma. Outra pergunta. Conforme mencionado no livro Projeções da Consciência, existem diversos amparadores que monitoram indústrias e locais de risco, onde trabalham muitas consciências. Gostaria de saber como eu poderia ajudar os amparadores que atendem à indústria em que estou empregado. A primeira coisa é isso, não tem milagre não. É você usar o estado vibracional e exteriorizar a energia, enquanto você estiver trabalhando lá, ou fora, ou pensando nas pessoas, ou entrando em relação com isso. Agora, ó, é bom a gente avisar que para fazer isso você está trabalhando com um contexto que às vezes pode estar desconhecido, pode estar cheio de consciências doentes. Então você deve estar preparado para o que der e vier. Se você pratica TENEP, você tem mais autoconsciência e possivelmente mais autodefesa. Mas observa bem isso. Para a gente até ajudar os outros, é necessário que tenha um certo gabarito, uma certa competência. Senão, em vez de ajudar, a gente piora. Pode até ajudar os outros, mas piora a própria pessoa. De modo que, estado vibracional, exteriorização de energia. Outra pergunta. Em relação ao verbete ontem, agenda vazia, fiquei me questionando sobre o momento reservado ao lazer. Aí vem a dúvida, o senhor entende possível a dedicação de um horário para o exercício de uma arte, música, por exemplo, sem que isso comprometa a autopesquisa? Olha, eu acho que todo mundo precisa de ter lazer. É tanto que nós temos um trinômio básico que é automotivação, trabalho e lazer. Quando a pessoa, ela usufrui o lazer, as horas vagas, ela se diverte com o próprio trabalho dela. Mas isso é um problema para competentes, pessoas veteranas, gente experiente, traquejada. Para quem está começando, é bom manter um hobby. Outra coisa, eu sou favorável que a pessoa precise de olhar se ela precisa de férias. A pessoa não pode ser workaholic. Ela tem que dar um break de vez em quando, dar um basta, descansar, ver como é que é. Porque senão, se ela começar a colocar a língua de fora, ela não faz nada. É preciso de manter a saúde, o equilíbrio e, enfim, a autodisposição para a pessoa trabalhar bem. De modo que pense nisso. Agora, a música. Existe música barulhenta e existe música que limpa o ambiente. Olha o que você faz. Observa a escolha do repertório musical. Eu queria falar com vocês ainda que a era atual de expansão documentária e comunicação rápida, nós temos todos os princípios de comunicação que são controlados por interesses mais poderosos. A gente tem que examinar sempre isso, dar o desconto daquilo que a gente vê. Mas nós estamos aqui. Existe aquele princípio que a gente diz, nada do que é humano me é alheio. Eu estou nessa, isso aí é da antiguidade. De modo que processo de comunicação e informação, a gente tem que estar sempre de olho. Agora, eu queria falar uma coisa também para os nossos autores e futuros autores aí, os pré-autores. Nenhum autor ou autora vive completamente soberano ou está acima da época, do lugar e das circunstâncias ou injunções da própria vida social. Além da obra pessoal ser sempre autobiográfica. De modo que a gente tem que sempre observar uma pessoa que escreve um livro falando das coisas, da vida, da hora, daquilo que ela vivenciou, não tem nada negativo nisso. Desde que ela vai mostrar exemplo que possa mostrar um roteiro, uma indicação, um itinerário último para o desenvolvimento evolutivo da pessoa. Uma outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, os dogmas religiosos são apresentados como certezas transformadas em produtos de mercado. Essas certezas e eles são empacotadas e são incontrovertíveis. E elas são codificadas de modo acrítico para as pessoas incautas, os fiéis da mediocrização, que são os elementos da Robex. A religião, portanto, é uma coisa que a gente precisa estar sempre falando nisso,
para esclarecer aqueles que caem no buraco, que ficam na sarjeta, que ficam marcando passo e achando que vão furar o céu, que eles vão conseguir tudo desse jeito. Nem sempre. Se fosse, a gente teria melhorado muitas vidas. Todo mundo aqui já era serenão. Agora, eu estive olhando aqui uma listagem de outros autores que falaram do Adorno. Então, eu arranjei mais ou menos 8 coisas que falam dele. É a rabugice, que é a mesma coisa de Razinfice no estilo. Ele tem um estilo tortuoso que a gente deve evitar, a gente não deve copiar. Ele tem uma sintaxe difícil. Ele tem, assim, um modo espinhoso de expressão. Isso aí eu estou repetindo o que outros falaram dele. Agora, o que eu digo, ele é confusino. Outra coisa que a gente vê, que ele tem um pessimismo rotineiro. Ele é pessimista. E tem um temperamento alemão, isso aí não foi eu que falei não, mas é um temperamento antidialético. O alemão, ele às vezes é dialético, ele só impõe, ele vai dando a ideia, é muito fundamentalista, excessivo. E outra coisa, ele tem uma índole ou um temperamento sem intuições. Tudo dele é frio, só aquilo que ele analisa, mas não tem intuição. Você não vê que ele não tem muita inspiração nas coisas. Falta isso. Então, com isso, vocês podem ter mais alguma ideia sobre o Adorno. Que, afinal de contas, Adorno é um enfeite, né? De modo, pode ser um enfeite intelectual para vocês, para ajudar. Ontem o senhor falou que ele era um dos maiores filósofos do século XX. Não sou só eu que acho isso, não. Tem mais gente. Se ele não tem intuição, se ele não tem ranzinza, como é que ele consegue isso? Escuta, dentro dessa sociedade patológica, uma pessoa braba, ela está bem. Se ela está falando a verdade, ela não está tão fora da realidade. E ela está produzindo. Pois é, mas para ser filósofo, ele capturou alguma coisa da realidade. Mas tem filósofo, tem de todo jeito. E os estoicos? E os sofistas? E o mas, assim, ele, está aqui. Tudo é filósofo. A pergunta de outra maneira, o que fez deles, o que ele fez? Assim, é por causa da cabeça dele. Ele articula as ideias com lógica. Agora, o modo de apresentar a forma dele merece restrições. Entende? Aí é conteúdo e forma, então. Tá, entendi. Se o Jaime chegar, você me fala até que é para entregar isso para ele, mas eu acho que ele não veio, não. Faz favor. Então ele falou, eu não sei quem falou que os filósofos alemães não mexem com a dialética, mas eu vou citar 2 casos aqui, que é o Hegel. Não, mas eu não estou falando. Eu estou falando que o temperamento alemão dele é antidialético. Mas o alemão, de modo geral, é antidialético. E tem o Marx, olha o Hegel e mais gente. Que dialética que teve? Ele matou todo mundo, que sabia. Mas o Hitler, se ele tivesse dialética, ele teria poupado os judeus. O Hitler não tem nada a ver com a filosofia. Tem... Sei não, mas e os filósofos estavam com ele? E o Heidegger? Eu estou dizendo... E o Heidegger? O Hegel é o... Não, e o Heidegger? Que é mais dialético do que o Hegel. Não, às vezes... Então, mas ele mas agora, o alemão, a tendência dele, o temperamento da maioria dos alemães é antidialético. Eu não estou contestando, ele quis dizer que aí, não sei, não foi você alguém, que os alemães em geral não são dialéticos, é isso que ele falou? São antidialéticos. A boa parte dos alemães são antidialéticos. São agora os alemães... Vem cá, isso é povo da minha família, né? Eu conheço esse povo. Não, mas foi alguém que falou, não é? Não, por exemplo, você quer ver um que já eu não falou? Contestando, falou do Adorno. O Adorno, por exemplo, se não me engano, não, tem certeza. O Eduardo Said falou que ele tem um temperamento antidialético. O Adorno, sim. O Adorno tem. Mas agora ele é um clássico alemão da antidialética. Agora, não sei se sabe que modernamente e contemporaneamente, os maiores filósofos são o quê? Alemães e franceses, sei lá. São. E outra coisa, desde a época do Platão, eles acham que o ponto alto da inteligência é a dialética. Hoje, eu combato isso.
Eu não acho que a Não é dialética um seja ponto- essencial. Como eu combato retórica, eloquência, oratória, isso tudo é forma que a pessoa quer fazer, engambelar o povo. Eu acho que a coisa tem que ser soco na cara e fratura exposta. Agora, também E eu sou da impacterapia. os pensadores também dizem o seguinte da Alemanha: ao mesmo tempo que eles criaram os maiores pensadores do mundo, também criaram o nazismo, que é uma contradição. O nazismo está Pois é. fora desse. A Alemanha é um poço de tudo. Tá certo? Bom, mas tudo É uma bem. boa, síntese do processo da humanidade. Do processo do humano. Mas Cê você sabe que viu? outra coisa. A Alemanha e também as subsidiárias, né? E os Aqui, pensadores. Prússia, É. Áustria, porque para mim tudo isso é a mesma coisa. E os A Itália não pensadores. tanto. A Itália é de boa vida. A não é bem Itália. assim. É do Berlusconi. Agora, a Itália é gozado que ela, ideologicamente, ela deu muitas bases para o nazismo, mas isso é outro problema por causa do fascismo. Mas os alemães, os pensadores, na época do nazismo, todos saíram da Alemanha. Entendeu? Foi. Agora, ó, você acha que o Berlusconi, O Berlusconi ele vai continuar muito tempo? Berlusconi. Agora, se sabe que o Berlusconi, antes, uma eleição antes, ele perdeu por causa do Brasil. Tem Foi. o pessoal do Brasil que vota. Os descendentes Agora, esse italianos. brasileiro lá não deve ter muito dinheiro, então foi contra o cara que é rico, deve ter sido. É isso? Bem Agora, a Itália é bem dividida. O pessoal você vê que tem até uma ilha lá fora. Ó a divisão. Até Agora, eu que a conheço- geopolítica física, ela também é dividida. Ao mesmo tempo que tem o Vaticano, tem. E a bola da bota? E muita Aqui. gente agnóstica. E a bola da bota? Tem uma quantidade de agnósticos muito maior do que vocês pensam, de italianos. Isso eu confirmo pela vivência. É grande e, ao mesmo tempo, tem os carolas. É contraditório. Tem os carolas. Agora, a Itália só tem uma coisa que a gente não perdoa, né? Você me perdoa. Tem uma coisa que a gente não perdoa. Não, eu não estou defendendo O quê? nada. Vaticano. O Vaticano O é Vaticano é de morte, né? Alguém aí perdoa aí a Itália por causa do Vaticano? É uma das difícil, maiores. tá? Esse é um perdão difícil. Uma das A gente tem que maiores pensar máfias, muito. né? Mas agora eu vou entrar aqui no tema. Sim, É o seguinte, aqui na definologia, sim. você fala lá, depois permitindo entender outro fato análogo posterior. Tudo bem, mas existe o mesmo fato repetido, quer dizer, um semelhante, também entra nisso. Eu só estou perguntando. Não sei. Sim, O análogo aqui é amplo, quer dizer tudo isso. Análogo quer dizer que tem analogia. Por que não? Chefe. Análogo, ele pode ser até um semelhante, no Pois caso. é, não, é um Mas similar. pode ser um diferente que tem analogia. Não, mas se é diferente de ter analogia, ele é análogo. Mas Não, análogo foi a palavra que eu encontrei melhor para colocar no lugar de similar. Eu não estou contestando se deve mudar. Eu só estou querendo saber Sim, análogo quer dizer que fato tem que é tudo. igual. Você tem Análogo é uma coisa que não é idêntica, mas é uma coisa que é similar. Não, eu vou citar agora uma coisa que é igual. Você tem um tipo de projeção que você se repete. Tipo igual só. nem sempre é uma coisa nunca boa é da gente igual, falar, igual, porque igual é igual. muito perto de idêntico. Isso entra. Agora, similar já é uma coisa parecida já com análogo. Mas estou dizendo. Análogo é o parecido. Outra coisa é a parecência. Não, eu não estou contestando que deve mudar isso, mas eu quero entender. Outro que não pode também usar aí é similitude, que é muito semelhante, geralmente é problemático. Não, Por isso que é que eu usei a palavra análogo. E outra coisa, analogia hoje, você sabe que até dentro da filosofia é um princípio, né? Um princípio da analogia. fato igual, ele não se repete. Mas vou dizer, Um fato similar, ele se repete. Um tipo de fenômeno. Você tem uma Agora, projeção, o percentual da diferença dentro do similar é que muda. Você tem uma... Similaridade é uma coisa.
similitude, às vezes, é totalmente diferente. Então, vou analisar, por exemplo, se tem uma projeção para resgate no extrafísico, aquele mesmo tipo, aquilo pode se repetir assim mesmo, não é igual, mas entra nisso aqui também. Agora, pode entrar um fato que tem ligação com... Arranja um que não seja análogo. Não, eu te desafio a arranjar análogo, um que acho que está até melhor. Muda aí. Eu estou vendo que análogo, ele dá uma amplitude, mas lógico. eu estou perguntando mais para esclarecer. É verdade. Tudo isso aí que você está falando. Agora, o que eu acho, Arlindo, o que varia é o percentual das coisas diferentes. Percentual das diferenças. Entende? Mas, de qualquer maneira, se tem aí 80% de coisa mais ou menos semelhante, então, mas já aí, é um precedente. O análogo aqui, ele encaixa bem, porque ele dá uma amplitude. Agora, eu queria que você desse exemplo. Analogia, pode ser um fato, por exemplo, que só tem ligação... Você tem vários séculos, várias vidas na Itália, tá certo? Então, você tem um precedente terrível que você ainda não conseguiu tirar. Ela aqui teve a mesma coisa na Espanha, teve um precedente danado. Ela lá, as duas, tiveram os precedentes lá no Oriente. Então, você veja, ali nós temos um que já tem precedente desta vida, em Portugal. Só que nós temos 4 etnias, nações geopolíticas com alguma precedência. Tá certo? Tudo aí, na mão. Eu peguei as pessoas mais próximas de mim, 6 pessoas. Tá certo? O exemplo está lógico aí? Tá? A pergunta em cima disso na evolução, qual o precedente que pega mais aqui? No nosso caso aqui, né? O saldo positivo da ficha, da FEP. Esse é o melhor precedente que você pode arranjar. Agora, esse saldo, por exemplo, se for recheado com complexo da agora para frente, vai ser o maior. Rechear, eu quero que vocês recheiem o seu saldo da ficha da FEP com complexo. Agora, se você conseguir colocar lá dentro dispersidade, eu vou bater 2 palmas. Se ainda em cima disso vocês colocar o FIEX, eu bato várias palmas. Que aí completou tudo. São 3 coisas amplas. Agora me conta, a hora que a gente fala essas coisas, Arlindo, me examina aí. Você acha que nós somos muito fundamentalistas? Fundamentalismo, geralmente, é aquilo que se assevera. É bem rígido, mas é rígido. Defendendo alguma coisa rigidamente. Pois é, mas nós não somos, nós não temos essa rigidez. Aqui não, porque nós não queremos convencer ninguém. Não há fundamentalismo. Porque uma é o princípio da descrença, outro é o relativismo da verdade, um monte de coisa que foge. Nós não somos fundamentalistas. Agora, a gente parece, devido à rigidez dos nossos princípios. Parecer, parece, mas não é a mesma coisa, não é idêntico. Mas por quê? Tem gente que acha? Tem gente que está fazendo. Aí me mostraram agora. O homem está contra a esposa e ele pegou o diário dela. E no diário ela está falando a favor da conscienciologia. E ele está desancando com a conscienciologia lá no processo que ele entrou. Então eu vou ler agora, ainda não vi. E ele chama aqui, nós somos fundamentalistas. Essa gente que combate... Nós estamos levantando a poeira. Agora, depois eu quero ver se esse aí é advogado, qualquer coisa. Porque eu já tive casos desses de justiça. Ele é advogado? Então, advogado quer tribunal. Ele só pensa na barra. Igual uma pessoa, por exemplo, que é chocolatra, só pensa na barra de chocolate. Agora, advogado só pensa na barra do tribunal. Isso é a vida. Entendeu? Isso faz parte do serviço. Agora, uma coisa que... Tá vendo? Eu não estou sabendo que eu nem li o que é. Já falei o que é o óbvio. Esse pessoal que é contra, o que esse pessoal fala é muita besteira, porque eles não se baseiam na realidade. Eles falam... Agora, essas heterocríticas assim, técnicas, esses aí eu guardo.
Tem algumas coisas que eu guardo comigo, mais tarde a gente vai ver o que pode fazer. Eu posso fazer até um bom artigo, ou colocar isso na enciclopédia. Ora, quero agradecer todos esses que nos combateram oficialmente, do ponto de vista técnico, jurídico, fulano, ou se não, pelo menos contar o caso, né? Aquilo marca, porque assim a gente vai ter que encontrar com esse povo mesmo amanhã. Então, já vamos abrir o jogo. Não, eu te conheço. Não tem Mas nada. esse pessoal que faz isso, eles estão... Um dia talvez eles cheguem, porque eles estão entrando no... Não, eles já estão com problema devido aos precedentes, né? Mas esse Hoje é um processo de precedente, tudo é um problema de precedente. Esse precedente negativo deles se oporem, inclusive sem base real... ele deve ser o fundamentalista mas pro de alguma coisa muito séria. Mas no futuro, doutrina. A tendência desse povo é nos encontrar, não é? É um futuro próximo. Né? Futuro próximo, porque eles estão mexendo. Ele já está muito próximo. Não é assim? O processo filosófico. Está muito junto. Vamos ver o que é isso. Eu estou fazendo como pergunta. Às vezes eu afirmo, mas é para você. Não, você está perdoado até o ano 3000. Agora o seguinte, uma coisa que eu tinha pensado lá é que você tem uma série de precedentes, vários precedentes durante... Você também. Meu Deus do seu nariz. Nós todos. Aí todo mundo aqui. E você tem N precedentes. Uma que você tem que... Agora, tem umas pessoas que têm precedentes perfumados, bons. Outros têm mal cheirosos. E qual o caminho para você potencializar eficientemente esses precedentes? O que é bom mexer no que para você... É mexer no problema do micro-universo consciencial para ele se tornar cada vez mais cosmoético. Com isso, nós caminhar para a mega fraternidade. E, do ponto de vista coletivo, caminhar para o Estado mundial. Cosmoética é o ideal. Mega fraternidade é a praticidade, a pragmaticidade, é a vivência, a experiência. Não tem novidade. Então, com isso. Agora, o que é que nós desejamos com vocês hoje? Vamos falar agora do nosso precedente atual, Arlindo. O que você acha que seja? O nosso atual? O que é que nós estamos trabalhando para ter precedente na próxima? Como é que chama o negócio que eu vivo falando? Cumprimento da PROEX. Autorrevezamento multiexistencial. Esse aqui é o precedente que nós estamos articulando, compondo, institucionalizando, colocando na ficha. Vocês vão seguir o próximo passo, já sabendo qual é o próximo passo. Aí a vida humana vai ter muito mais valor, porque você já sabe tudo o que tem que fazer na frente. Quanto mais tempo você ficar aqui, funcionando, trabalhando, melhor. Já é um precedente nas múltiplas vidas, mas aí envolve um monte de coisa junto, autorrevezamento. Mas agora o autorrevezamento é a partir dessa vida. Esquece o resto. A partir de pensar nessa. Nesse momento você esquece seu passado. Vamos ver daqui para frente. Então, tudo que vocês estão fazendo, você não tem vergonha de repetir na próxima vida? Isso é que é o ideal. Esse é que é o autorrevezamento. Esse é o precedente que nós estamos criando atualmente. Mas eu acho, das coisas que eu conheço de vocês, não é muita coisa. Mas aquilo que eu conheço, isso tudo é positivo. Vocês podem repetir, claro que vocês vão sair. Entendeu? Inclusive você. Amigo. Nesse autorrevezamento, o que entra de mais importante? Quais os tópicos? Eu penso que é o processo do rendimento da evolução pessoal dentro da grupal. Então, o ideal seria o rendimento da Max Proex da pessoa. O que vocês acham? Não é mais abrangente? Mais panorâmico? Então, isso é importante. De modo que é muito importante o tenepsista, o cognopolita. Entende? Muito importante. Eu vivo falando nisso, o povo acha que às vezes nós puxamos muita brasa para a nossa sardinha. Mas olha, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer para informar as pessoas. É o melhor.
Chega-te aos bons que pelo menos você vai ver as suas diferenças com eles. Mas o que ele Já fala... é alguma coisa. No caso nosso, são os bons do transmentor, da monja. É esse que me interessa. Eu faço força. Eu, por exemplo, eu evito estar falando dos meus amigos que são assediadores, que são doentes, que são baratrosféricos. Eu tenho um monte de amigos. Esse a gente está trabalhando primeiro. A hora que ele melhorar um pouco a faixa, aí eu faço a introduce you. Eu apresento a vocês. Mas olha, o que eu vi falando é numerador, transmentor, todos esses aí, AIEC, é gente, tutti gente, buona gente. Você tem que você acha? dar o exemplo dos que estão por Pois é. Que agora, falar dos outros, eu não preciso estar falando da baratosfera aqui. Todo mundo já tinha curso de baratosfera antes de começar o curso intermissivo. Então, vocês trocaram o curso baratosférico pelo curso intermissivo. Houve um crescendo, é o negócio do crescendo, você está entendendo? Isso é o máximo. Tá ok. Tá certo? Você está de acordo, Arlindo, com isso? Não, aqui estou 100%. Ah, é? Então tá. Hoje está 100%, tá vendo? Quase 100%. Agora, Eliel, faz favor. Bom, professor Valdo, eu queria tirar uma dúvida do seguinte. O continuismo e o resultado seriam dois indicadores na distinção entre o entusiasmo da motivação? Você está falando continuismo? Olha, até um certo ponto, sim. Porque o problema de motivação, às vezes, como tudo que a gente faz, depende de onde é que você assenta. Você está embasando os seus princípios, as suas premissas, as suas intenções em quê? Aonde? De que modo? Então, sob esse aspecto, o processo do continuismo, o passado, o precedente é muito importante. Entende como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a motivação, ela tem que ser estudada no momento evolutivo. E é preciso de ver se a pessoa tem uma condição que eu vivo falando aí, que é a predisposição pessoal. Nós chamamos isso de predisponibilidade, a autopredisponibilidade. Uma pessoa, se ela fala que ela é motivada, mas ela não se apresenta com predisposição, aquilo é só teórico. Do ponto de vista real, de vivência, ela ainda não chegou lá. Tem lógica isso para você? Tem. Então, o problema nosso da motivação teática tem que haver a inclusão da predisponibilidade, vamos dizer, voluntária. O voluntariado, a participação, que isso é que interessa. Porque para mim a dificuldade que eu tenho, às vezes, é distinguir justamente isso. Às vezes eu estou entusiasmado, mas não estou motivado. Por exemplo, observa bem, automotivação, trabalho e lazer, é um trinômio que nós usamos. Uhum. Agora, se você trabalha com uma Max ProEx, esse trabalho então é grupal. Então, o seu lazer diz respeito, não é usufruir uma condição agradável apenas sua. Mas não é. Você está usufruindo aquela enturmado, é a turma. Você está com equipe, você tem um grupo. Então, automotivação, trabalho e lazer dentro do grupo Karma, dentro da Max ProEx, dentro da equipe evolutiva, com as companhias de evolução, com os compassageiros evolutivos. Tem lógica isso aí? Não, tem lógica. É por aí. Agora, gente, vocês estão vendo que a gente está procurando picotar em detalhes mínimos tudo aquilo que a gente vê por aí com calma, para que não fique nada obscuro em matéria desses princípios. Entende? A outra pergunta é, o complexo ou incomplexo,
é um fato decisor nas precedências intrafísicas e extrafísicas? Vamos dizer, ele é um marco. Ele demarca uma condição que às vezes a pessoa antes jamais tinha alcançado. Então, essa condição ímpar é uma singularidade dentro da holobiografia da pessoa. Ela não pode descartar essa singularidade positiva. Isso, então, é um sinal, é um vínculo evolutivo inesquecível. Ela tem que dar força para essa ideia e ela reter consigo, saber do que acontece, para ela aumentar isso que nós estamos falando da motivação. Porque isso, de qualquer maneira, é uma gasolina azul. É um aditivo de combustível que ela está arranjando. Entende? Entendi. O complexo, uma das coisas mais difíceis que tem no complexo, depois que a pessoa alcançou, é justamente a euforia. Sabe, a pessoa tem que saber como conviver com isso também. Tem gente que às vezes tira a sorte grande na loteria e ela fica doida. Ela endoidece. A mesma coisa o processo do complexo, é preciso saber a euforia. Como é que a pessoa reagiu dentro da euforia que ela teve? Na página 19, tem tecnologia, a técnica da Homem Super. Como que a Homem Super pode interferir na questão das precedências de uma pessoa? O problema é o seguinte, a pessoa vai lembrar o precedente que ela errou. Ela fala assim, eu caí nesse mata-burra eu já caí 3 vezes. Essa agora eu não caio mais. O que você acha? Então ele evita, tira o corpo fora, passa ao largo, que chama. Ele não contorna, não. Ele passa ao largo. Ele vai embora. Você está entendendo? Adieu. Aqui, ó. Adiós. O problema todo é esse. Então, é muito importante o precedente. Não tem lógica isso aí? Tem. É por aí. Mas então, Laura. Valdo, voltando ao precedente das nacionalidades que você falou aqui, eu queria entender um pouquinho mais. Esse seria um precedente geográfico, geopolítico? Qual precedente? Por exemplo, você falou o precedente do Arlindo, vim da Itália, eu da Espanha, a Saracá... Esse aí é mais étnico. Ético? Antes de mais nada é étnico. É da étnico. etnia. Agora, logo em seguida vem a geopolítica. E outra coisa também, existe o processo da genealogia, que é a árvore genealógica. Às vezes você foi galho da mesma árvore genealógica em várias vidas. Tudo isso é possível. Mas, Valdo, em tese isso acontece com todas as pessoas que tem aqui. Até um certo ponto. Eu, por exemplo, eu tenho nome de base lusitana, mas eu nasci em Minas Gerais. Quer dizer, eu sou mineirão, etc., de interior, tal. Não sou português, então mas eu sou português pelo nome. O Obama, o pai dele era muçulmano, com os negócios todos. Entende? Então, veja, há certos sinais que nós não podemos abdicar, não podemos julgar fora. Eles existem. Agora, por exemplo, você nasceu na Espanha, o Mar nasceu em Portugal. É mais concreto, é mais próximo. Vamos dizer, mais recente. Mais recente. Vocês estão mudando já nessa vida. Agora, por exemplo, eu já mudei noutra, as duas ali já mudaram noutra, o Arlindo já mudou noutra, porque ele não nasceu lá. Traduzindo isso para a linguagem simples, a gente ainda tem que limpar mais que aqueles que não nasceram lá na Europa, isso aí. Não necessariamente, nada disso. Isso eu tenho dificuldade para entender, Vado, quando você fala disso. Não necessariamente, não tem nada a ver com isso. Isso aí depende da ficha da pessoa. Ela às vezes ficou lá ainda para fazer assistência. Era um restinho que precisava. E outra coisa, no seu caso, por exemplo, é uma coisa óbvia. A gente vê seus parentes que estão lá agora, os dromomaníacos. Isso mostra que tinha razão de ser.
E outra coisa, hoje você entende muito mais isso, porque você tem uma visão de conjunto, a panorâmica hoje é impressionante. Agora, outros detalhes a gente tem que examinar mais, né? Ver como é que fica. Tá, então esse precedente de nacionalidade poderia ser colocado na taxologia dentro, por exemplo, do precedente cultural? Não, aqui, ó, pode ter um monte. Eu coloquei apenas 20, que são os mais próximos. Mas agora, existe muito mais. Mas aí, ó, esse seu tem aqui, ó, é o cultural. O cultural. É o que vale a étnico. Entendeu? Agora, existe muito mais coisa que nós podemos colocar. Precedência é experiência humana. Agora, como é que nós vamos colocar, até ver na internet ou a mídia lá e as outras coisas todas, como é que nós vamos colocar todos os precedentes que tem de experiência na Terra? É muita coisa. E Valdo, outra pergunta. Você falou uma vez que você poderia ter nascido em Portugal em uma vida passada, mas poderia ter dessomado no Brasil. Você lançou como hipótese. Agora, eu, por exemplo, levando para o meu caso, ou até para o caso do Mário, a gente se adaptou bem aqui no Brasil. A gente está aqui, tem um grupo, tem uma dupla, todo formado. Poderia existir essa hipótese de a gente ter dessomado na última vida lá aqui no Brasil ou não? Pode, por que não? Tem lógica isso? O problema todo é que as comunicações assim, entre continentes, elas só começaram a melhorar mais seriamente do Gutenberg para cá, faz mais ou menos 500 anos. Foi quando descobriram a América, o Colombo, Pedro Álvares Cabral, e outra coisa, devido às comunicações. Com a imprensa, as comunicações se alastraram, e aquilo que eu estava falando aí há pouco, então isso aí permitiu viagens mais longas, mais assíduas. Hoje nós já estamos no nível da dromomania, está todo mundo viajando daqui para ali, e tem um turismo que é frenético, ele é paroxístico. Olha o que aconteceu há pouco tempo com o processo de aeroporto. Avião, qualquer coisa paralisa tudo, são milhares de pessoas paradas. Olha o que está acontecendo com essas inundações. Tudo é comunicação, é estrada. O rio que fez, a ponte que rodou, que não sei o quê. Você olha isso na televisão todo dia. Então, hoje, tem lugar na Terra que não está muito explorado, mas a maioria hoje está muito explorado. Já se conhece o mapa com muito detalhe, o mapa mundi, total, do planeta. Então, esse processo hoje, os precedentes são enormes. Já pensou o tanto de viagem que eu já fiz nessa minha vida, por exemplo? É uma loucura. Se for olhar, eu parecia um aeromoço em matéria de avião, pelo tanto que eu viajei. São muitos anos. Agora, só de viagem de avião, eu comecei em 1953. Está entendendo? São mais de 50 anos viajando. Tinha época que eu ia na ponte aérea, por exemplo, de Rio e São Paulo, 2 vezes por semana. Rio e São Paulo. Foi aí que eu encontrei um monte desses artistas, que eles falavam para mim, você é artista? Qual é o show que você dá? Como é que é? Estou sempre vendo que você está aqui. Isso é os artistas que encontraram comigo na ponte aérea. Era tanta viagem que você via todo mundo. Foi lá que eu vi a Lucélia Santos. Eu vi um monte desses caras. Um monte. Que estava para cima e para baixo, cada Rio e São Paulo. Agora, outra coisa. Eu sou uma pessoa que fiz viagem, por exemplo, no mesmo dia. Eu já expliquei isso aqui, mas você veja bem o problema da dromomania e como é que as exigências do trabalho de pesquisa exigem, né? Tem umas exigências. No mesmo dia, eu fui de manhã de São Francisco para New York, e à tarde, fiz a opção de coisa em New York. À tarde eu voltei de New York para Los Angeles, no mesmo dia. Você veja, costa a costa, Pacífico, Atlântico, mesmo dia. Assim eu tenho um monte de situações. Eu, às vezes, para economizar meu tempo e minhas coisas no Brasil, eu fazia viagem com translado, que eu falei. Era uma loucura aquilo. Para mim, 3 cidades, por exemplo, da Califórnia, no mesmo dia, eu fiz isso não sei quantas vezes. Sem contar os arredores, aquilo que a gente chama de outskirts.
Por exemplo, lá em Chicago, eu às vezes tinha que ver muita coisa dos autoesquerdos, são subúrbios. E lá é um problema. E eu, no entanto, fazia aquilo o dia inteiro. Você está entendendo? Então, veja, estudo hoje é comunicação. É o máximo, eu acho. Agora, Valdo, uma última pergunta. Se uma pessoa quisesse estudar e aprofundar muito na sua holobiografia, ela como poderia usar o estudo do precedente na pesquisa? Primeiro, usando os precedentes temperamentais da pessoa. Quais são os seus temperamentos? As tendências do temperamento. Isso é precedente. Porque o temperamento é uma das coisas mais fixas que você tem. Se olhar os seus precedentes, tudo melhora. Uma coisa muito séria que a gente tem que olhar é justamente na retrocognição, qual é a manifestação do seu temperamento. Então, por exemplo, aquela pessoa que está examinando aí e fala assim, não, eu fui o fulano. Se você vai ver lá no fulano que o temperamento é totalmente oposto ao da pessoa atual, e aquilo tem só 300, 400 anos, não é a pessoa, mas de modo algum. Que temperamento não muda assim da água para o vinho, de uma hora para outra. Aquilo é a raiz da personalidade. Então, esse precedente tem que ser olhado seriamente. Outra coisa, estude bem o que eu quero dizer com mater pensene. E olhe o precedente mater pensênico seu. Quais são os precedentes mater pensênicos? Que aí você vai ver suas tendências. Isso aí, às vezes, pode ser ainda mais profundo, mais abrangente e mais panorâmico do que o próprio temperamento. Coloca um exemplo, Valdo, de mater pensene. Não, é você que vai saber, tem que examinar. Precedentes o meu mater pensene, por exemplo, o meu talvez seja insistência, a minha tenacidade, minha persistência. Eu gosto disso. Eu tenho verdadeiro orgasmo com o processo de desafio em cima de mim. Então, isso seria... Entendendo? Então, veja, isso é uma loucura até um certo ponto, mas veja, eu não mostro que eu sou doido, pelo menos ninguém aqui falou que eu estou doido. Mas agora, a minha obstinação comigo, é um precedente a minha falta de perdão comigo é enorme. Isso seria um... Os médicos agora estavam olhando como eu sou, eu como paciente. Eu discuto tudo, mas aquilo que eu decido, eu sigo na linha, não deixo um pingo no I fora. Eu olho o pingo do I do psicossoma, você está entendendo? Com todos os detalhes, quer dizer, o exercício. Eu gosto disso. Agora, veja, isso até um certo ponto é um monk? Não. Isso chama-se lucidez. Eu aprendi isso muito cedo. Se eu fosse do BIC, se não tivesse estudado isso, o povo ia chegar para mim e falar assim, ó, você tem o toque, você é doido, você é isso. Por quê? Quando eu era rapaz, eu já falava isso para mim. Não, o Valdo é muito severo consigo mesmo. Mas veja, esse é o meu mater pensene. Eles não viram que isso é importante. Outra coisa, tem aquelas outras pessoas que falam, não siga o Valdo, não, ele estuda demais. Você está vendo? Eles não veem o que é mater pensene. Agora, com isso, eu não acho que eu já conquistei essa condição, não. Eu estou no caminho. Mas agora, eu sou dedicado a isso. Das coisas todas que eu já examinei, eu não sei o que é que vocês acham, mas das minhas coisas todas, esse processo dessa perseverança, talvez seja a melhor coisa que me ajudou. Nas minhas retrocognições, é o que me ajudou em tudo. É a perseverança que fazia eu perdoar a pessoa 1, 2, 10 vezes, e não brigar com ela, não degolá-la. Degolar, cortar o pescoço. Foi a perseverança. Já tinha tudo para fazer alguma coisa do ponto de vista humano, de bicho, de animal. Se tivesse truculência, brutalidade, já tinha feito isso há muito tempo. Mas você... Agora, aí eu tinha retrocognição na época e lembrava, não, isso é a terceira vez. Mas tem um amigo nosso nessa vida que eu falei quem é que ele foi junto de outra vida minha. Ele reconhece que foi. Agora veja, nessa vida ele já fez um pedaço, a mesma coisa que ele fazia. E eu estou lá, firme com ele. Entendeu? Como é que é? Agora veja, essa tenacidade a favor do processo da assistencialidade é tudo. Que é a coisa mais difícil que tem.
É o negócio do perdão reiterado. Agora, chega num ponto que você não pensa mais nada disso. Tudo isso ficou pequeno. Você já sabe o modo de você reagir. Então, você estende para todas as pessoas, independente do valor das pessoas. Entendeu o que quer dizer? Então, veja agora, qual é o seu mata pensando? O meu? Eu acho que é impulsividade, no meu caso. Isso não é mata pensando? Sim, é um precedente materpensênico que você falou. Não, eu estou falando um materpensênico positivo. Positivo? Eu quero ser o mega trafor. Eu acho que no meu nível eu sou muito assistencial. Então seria assistência. Mas agora, aí ainda não é uma coisa muito justa em cima. É muito ainda. Não, mas é muito amplo. É no meu nível, né? Eu falei uma assistência. Sei, dentro mas do meu é muito nível, ampla, precisa examinar mais dentro de você. Assistencialidade é uma coisa que pega demais a parte centrípeta do processo e tal. Vamos ver, por exemplo, a hora que eu falo obstinação, não, é uma coisa da pessoa. Não dá para apelar para ninguém, nem para amparador, nem para parente, nem para advogado, nem para o médico, nem para o psiquiatra, nem para o conselho terapeuta. É a pessoa. Eu não sei. Então, agora, assistência não. Já é mais difuso. Você está entendendo? Quer dizer, comece a estudar isso e ver qual o seu mata pensando. Quem é aqui que já viu que tem um mata pensando que quer falar? Tem alguém que quer falar? Para a gente ter um exemplo. Quem é? Mata pensando positivo. Ninguém? Ninguém quer ser com 5 cobaia? Qual é o seu? Não, eu não sei. Eu estou tentando ver se estou discernindo se alguém quisesse falar o meu também. Outra coisa, o meu mata pensando, na minha vida toda, nessa vida, foi tido como um trafá. Você veja bem, as moças, quando eu estudava o ginásio, cuidado com o Valdo, porque ele é demais. Agora, o nome não era esse, não, tem vários nomes, sabe como é que é? Vocês sabem, aquele C, tinha outros nomes desse, entendeu? Agora, o que se passa? E os meus atos, depois confirmava isso tudo. Eu vou lá, começo a frequentar as coisas da mocidade, daí a pouco eles me elegem presidente. Eu tinha que estar lá todo sábado, aquilo me dava um trabalho enorme, mas eu gostava até. Agora, não gostava, porque sábado sim, sábado não. Um era lítero musical e o outro era o ciclo de estudo. O ciclo de estudo me ajudava. O lítero musical era um tal de ouvir Granada, terra sonhada por mim. Quantas vezes eu vi isso? Foi nesse aí que apareceu o Vanucci, algo sério. O Vanucci. Entende? Foi lá que ele fez o debut. Foi debutante. O debut. Entende? Agora, veja, já era assim, né? Outra coisa, eles queriam me testar. Foi a hora que me chamaram para o negócio de fazer esporte. Não, você tem que participar, você não participou da... Porque eles queriam me testar, né? Para ver como é que era. Não, vamos ver o Valdo, como é que sai nessa. Tinha gente que queria fazer até aposta. Agora, o que se passa? Eu entrei, então, falei assim, então eu vou jogar no tênis de mesa. Já que tem, eu entro nessa. Entrei e ganhei o campeonato. Não, porque ele é duro. Mas agora, eles me deram pouco tempo, eu treinei muito pouco, porque eu estava fora de forma, aquele negócio todo. Hein? Eu sei que eu traço alemão, por isso que é que eu falo. Agora, bem, veja, eu sou da dialética. Mas eu sou contra a dialética do jeito que ela é feita. Eu sou mais da informação recíproca. O problema aqui é abrir o jogo. Então, isso é o temperamento. Mas, Valdo, coloca algum exemplo em alguma pessoa de materpensene positivo para ajudar. O que eu acho que é o meu é repetição. Repetição? Você não tem preguiça de repetir. Não, nessa vida, o que eu conseguia assim, me sair melhor, muitas vezes no início era péssimo, mas eu repetir, aí eu fui melhorando. Não, você mostra que você tem uma paciência do Jó, da Joana e do Joanésio.
entenda o seguinte, só de escrever do jeito que ela escreve, aqui não tem ninguém que tenha a paciência que ela tem. Mas isso pode ser uma Não, isso aí pode ser, sim. É o problema da paciência. Agora, nós temos que conversar. Cadê o João Aurélio? Constância? Se te chamar o João Aurélio e perguntar, ele não está aí. Pois é. Mas isso não Tem seria que perguntar para constância? ele, você acha que ela é paciente? Mas eu não Outra acho coisa, paciente, faz acho assim com a mão. Olha lá. Mas essa repetição que ela Então, fala... ela pode dirigir Não é o constância? laboratório da imobilidade física vídeo. Não, Que vamos dizer, o país da paciência, a região da paciência. Entende? Mas repetição quer dizer paciência, porque não necessariamente. Agora, veja, isso Constância? é um traço japonês. Ele me falou que é alemão, agora eu falo para você, isso é um traço japonês. É a paciência. Agora, o problema é oriental, aí não é só japonês, oriental, não, tem chinês atrás disso aí. Essas aí, ó, tem chinês. Mas o que é que você começou a falar? Faz favor. Não, no caso dela, por exemplo, eu vejo, seria mais uma constância, não ser, a repetição, não seria uma terpensene de constância, no caso da Kátia? Pois é, mas o Mata Pensene é isso. Ele Mas está então, com você há quanto tempo? Então, é isso. Então, no caso, ela já tinha esse traço há muito tempo. Agora, precisa ver esses detalhes assim, mais da intimidade, da intraconsciencialidade da pessoa. E não esses que são difusos ou muito amplos. Tem que ser uma coisa mais dentro do ego da pessoa. Você pode colocar um exemplo de alguma pessoa aqui ou não, Vado? De uma terpensene? Ah, quem sou eu? Hein? Doloshe. Uma terpensene doloshe. Eu não Positivo. sei. Você que conhece o Lotito, como é que é? Lotito. Você que sabe. A Laurita que conhece o Lotito, eu não sei. Quem sou eu? Eu não sei. Assim, eu acho muito... Vamos ouvir aí, o Antônio não está aqui, senão eu ia pedir a opinião do Antônio. Ah, está aqui. Antônio, então, faz favor. O Mater Pensene positivo dele. Você já estudou muito com Sincobaia? Onde é que está a Flávia? Ah, não está aí não? Porque ela está com Sincobaia, da Flávia turma não da está. Cons. Não está aí. Não, porque eu acho super importante esse estudo dentro do precedente, mas não é assim tão fácil. Aqui, o Loche, ele já trabalhou muito em certas áreas. Mas isso não quer dizer que seja o Mata Pensene dele. Uma das coisas que ele trabalhou, que eu já falei para ele, você sabe o que é. Política administrativa. Política. Mas isso é óbvio. Sim. Mas qual seria o Mater Pensene Agora, dele? ele tem que estudar o problema, porque na questão política, eu acho também que é um pouco difuso, não acha? Aí poderia... Tem que ter uma coisa mais específica. Porque no caso poderia ser um Mater Pensene negativo ou positivo. Agora, ele é uma pessoa do povo do Instituto que eu sempre observava isso, de muito detalhe. Ele olhava tudo quanto é detalhe. Duas pessoas apareceram que era de detalhismo, mas agora, na hora, é o Cláudio e ele. Foi uma das pessoas que sempre me acompanharam escrevendo. Desde que ele chegou, ele gostava de anotar as coisas. O Cláudio era a mesma coisa, o Cláudio Paredes. Isso é a tendência da pessoa. Isso seria um precedente Mater Pensênico positivo dele. Então. De registro. De registro do Entende? Isso aí teria que estudar, mas isso não quer dizer que seja o Mater Pensene, precisa examinar. Mas é uma condição bem clara no processo dele. Muito antes da turma usar assim, depois que eu comecei a insistir em laptop, tudo isso, o Locha fazia as anotações das coisas. Agora, o Cláudio, quando chegou, a primeira vez na minha casa, ele tinha um monte de folha, que ele anotava tudo. Você sabe, conforme o dia, ele escrevia 25 folhas. É do estilo dela. Né? Num dia lá, no Centro da Consciência Contínua, às vezes escrevia 25 páginas. Tudo. Com isso, ele aprendeu rápido. Agora, depois ele levava isso para a computadora, ele estudar mais, via como é que é. Que naquela ocasião também não tinha laptop, assim, notebook, essa facilidade. O negócio era lá em casa, um monte de gente, era um problema. Ô, Val,
Mas isso que você falou da política, que é a minha dificuldade mesmo, acho que você foi no ponto. Porque eu acho que fica um pouco difuso. E eu tenho essa dificuldade de determinar exatamente o que é. Não, e outra coisa, não, e você ainda tem dificuldade em certas áreas. Por exemplo, uma política na política. Então, o problema da política geral. Agora, a política administrativa. Isso aí. É difícil discernir essas coisas todas. Todo mundo tem dificuldade para isso. Então, por exemplo, até que ponto você está sendo político do ponto de vista social, da sociabilidade, e até que ponto você está sendo empresarial, até que ponto você está sendo docente, pedagógico. Às vezes, essas personalidades em você, elas se confundem. Conciliar. É difícil isso aí. Agora, você veja, o irmão do César Vanucci, que é o irmão lá do Vanucci, ele era político desde que apareceu, mas era político. Depois ele foi até presidente da Confederação das Indústrias de Minas Gerais, etc. Tal. Esse é o temperamento da pessoa. Agora, veja, aí nós estamos mexendo aqui hoje com a vocação. Né? Quase sempre isso, nós estamos falando aqui, é o resumo de centenas de anos, às vezes de muitas vidas da pessoa. Mas o Mater Pensene, qual que você acha que se aproxima aí? Aí tem que examinar, né? Tem que ver mais dados. Eu acho que qualquer coisa que eu for falar, eu vou chutar aqui. Eu não vou ser honesto. Está difícil hoje. Tem que examinar mais. Se o Val está com dificuldade, todo mundo aqui. Todo mundo é complexo. Relaxa. Não é fácil. Todo mundo tem muita complexidade. Por exemplo, eu falei esse caso aí da Kátia, porque faz 7 anos que eu estou examinando mais de perto aqui com as coisas, porque ela está seguindo, trabalhando comigo sem parar, praticamente todo dia. Era das mais antigas aqui. É ela e a Cristiane. A Cristiane eu conheço desde que apareceu, é como se fosse um pai para ela. Então a gente sabe como é que é isso. Ela é como se fosse uma filha de criação, entende? Então, essas que você seguiu e que viu, é fácil. Não é tão difícil, é menos difícil. Você já falou do Mater Pensene da Cristiane em uma tertúlia. Falou que ela era cognitiva, né? Que ela pensava como... Ela é terrivelmente pensava como um homem, Quando ela parecia quer, nem mulher. sai de baixo. Que ela vai e aponta, põe o nó na ferida, aonde dói. É terrível isso. Que ela pensava como um homem, sem emocionalidade. Tinha muita cognição. É o jeito dela. Agora, por isso que... Por exemplo, um dia ela foi dar aula de metodologia de ciências. Já pensou a facilidade disso? Depois o povo tudo foi atrás dela, porque ninguém queria. Todo mundo queria que ela continuasse, mas ninguém quer dar, porque metodologia da ciência é uma das coisas mais chatas que tem para dar aula. Aqui nós temos, não sei, uma meia dúzia de professores de metodologia de ciência. Mas ela lá, se deixar, está todo mundo atrás, todo dia. Até hoje, entendeu? Devido ao processo. Agora veja, aí no Holossi, qual que ela não fez? O levantamento de tudo isso, essas coisas todas. Ela olha tudo os detalhes. Agora, o processo de política, por exemplo, a gente vai falar da Nara. É lógico que vocês vão lembrar do processo político, da sociologia dela. Ela está bem dentro da situação. Olha lá, falou no diabo, o diabo apareceu, olha lá. Está vendo? Você, Cris, você. Acabei de falar em você aqui, mas olha, falei só de trafares positivos. Trafares positivos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas olha, ficou mais ou menos claro. Aí pelo menos alguma ideia? Não, ficou claro. Nós vamos dar para você, eu e toda essa Assembleia, inclusive com a anuência do Antônio, nós vamos dar 1 mês para você estudar qual é o seu Mater Pensene. Depois você vai chegar aqui, falar no microfone, e nós vamos ver se nós aprovamos ou não. Com esse tribunal armado que está ali de um lado e do outro. Mas no caso... Tá certo? Olha os jurados aqui. No caso seria... no dia de Natal. Então, no dia de Natal, aqui ó, é 1 mês. Mas então, eu tenho que descobrir o meu precedente Mater Pensênico positivo. É lógico. Não, nós estamos falando Mater Pensene que presta.
Não, é que Aquele que não presta, nós não queremos perder tempo com isso, né? Não, mas o que é difícil é achar o que que presta. Eu já sou obrigado a presta. perder tempo com muita gente aqui, veja bem, né? Não é isso? Não é assim? Nós somos obrigados a perder muito Que tempo. no caso o Mater Pensene de vidas, não só desta. É muito difícil isso, Valdo. Não, mas se você vai falar no Mater Pensene, você está sempre falando de vida. Ninguém vai ter o Mater Pensene que ele criou bonitinho há 100 anos apenas, há um século, lá no curso intermissivo. Vocês acham que ele arranjou? Não, pois é por isso a dificuldade. Você acha que firmou? Ô, Roberto, você já firmou seu Mater Pensene nesse último século, é isso? Com retrocognição é fácil isso, mas sem retrocognição vou me Um vir. mês para você, tá certo? Ó, meu dedo no seu nariz. Tá bom. Essa é a sentença de hoje, tá certo? Tá bom, mas eu Nós aceito voltamos a nos ajuda. reunir no dia do Natal. Faz favor, William, você. Eu ia perguntar muito sobre retrocognição, mas já está quase tudo esclarecido. Só ficaram duas aqui, professor. Sobre a questão de lembrança de vidas no pretérito mais antigas ou mais recentes, o que é mais difícil, professor? Tem alguma coisa em relação à cronologia mesmo? Não, o problema não é bem a cronologia, não. Veja se tem lógica aqui que eu vou te falar. Das minhas experiências, tudo que eu tenho estudado, a coisa mais séria são os traumas. As rememorações traumáticas é que são problemáticas, são os traumas. Então, por exemplo, você pode ter uma remota que não fede nem cheira, que não mexeu em nada, era anódina, aquilo não perturbava nada de você está pouco ligando. No entanto, você pode ter uma aí de 3 séculos, que aquilo perturbou, porque criou um trauma, houve conflito, uma série de decorrências extrafísica e intrafísica. Tem lógica? A única que eu tenho de hipótese que foi mesmo retrocognição foi exatamente isso, pisada na bola forte e... Não, mas a maioria das pessoas tem retrocognições patológicas. Agora, essa me ajudou. Que é aquilo que vincou a pessoa no negativo. Aquilo que fez ela sofrer, ela não vai esquecer. Entendeu como é que é? A pessoa fixou. E outra coisa, quase sempre ela fixou, não foi somente, olha a lógica disso, não foi somente devido à pessoa dela, mas as repercussões daquilo em cima dos outros com a cobrança dos credores. Aí é que entra o problema da interprisão grupo kármico. Então, a gente falar em Mater Pensene, falar em retrocognição, tem que falar em interprisão grupo kármico. Não tem saída. O senhor falou, descreve mesmo que eu... Nós estamos estudando, gente, do jeito que nós estamos estudando aqui hoje, é no curso intermissivo. Lá, o que teve de questionamento sobre essas coisas não está no jeito. Tudo é do curso intermissivo. E mais uma, professor, se for possível responder, né? Em que momento que o professor percebeu a desperdicidade? Foi nessa vida ou foi em vidas anteriores? Não, foi em vidas anteriores e através do meu processo de retrocognição. Outra coisa, quando eu percebi a desperdicidade, não foi minha, foi dos outros. Entendi. Você está entendendo? Isso já faz muito tempo. Agora, com o passar do tempo, eu já tive alguma coisa parecida. Mas ainda não era muito aquilo que eu gosto de falar, profissional, não. Entendi. Essa aqui eu estou mais profissional. Pelo seguinte, às vezes eu morria mais cedo, né? Então não dá para... Agora não, essa aqui eu já passei de 70 anos, não tive nada, quer dizer, eu estou incólume, invicto, 0 quilômetro e virgem. Você está entendendo? Isso aí eu não lembro de nenhuma assim, para ter chegado nessa idade. Entendi. Porque todas as vezes sempre tinha um preâmbulo necessário de vir do grupo, sabe, evolutivo, umas coisas assim difíceis, que você tinha que conceder, fazer concessão. Essa aqui já não teve tanto. E olha que eu tive todas essas tragédias de família, problema de gente bem próximo, mas nada disso me afetou nada. Isso aí foi fichinha. Agora, tem uma coisa muito boa nessa minha vida, né? Eu não tive nada de guerra, muito embora eu tenha frequentado a pré-militar e fiz o tiro de guerra, pelo menos, né? Mas não tem nada de guerra. Entendi. Vidas anteriores, devido ao processo político e o problema todo de diplomacia, a sociologia, sempre envolvia processo de guerra. Né? E essas coisas não sou só eu, é todos vocês.
Outra coisa, não somos só nós, o povo também, por exemplo, da própria Grécia, todo mundo era envolvido com guerra, morte, processo. Entendi. A vida humana é difícil. Agora, o professor fez no Cipro, no último Cipro, o professor fez um histórico breve lá da projeciologia em relação à sua vida. E ficou até estranho uma parte do histórico, que é a vida que o professor teve com o Chico, que foi muito breve, muito específica. O que foi isso? Mas não foi só isso, tem um monte. Não? É. E a minha condição também lá com o Mário Palmério, a questão da Uniub, da universidade, para ajudar a fundar aquilo lá com as coisas todas. Que eu também tenho que ver com isso. E o espiritismo em si? Como é que é? E a mocidade espírita? Isso aí tudo você tem que lembrar. Outra coisa, eu trabalhei mais na mocidade espírita do que com o Chico Xavier. Chico Xavier foi só os últimos 10 anos. Antes, eu já estava trabalhando no movimento espírita fazia 18 anos, quando eu comecei com o Chico. Você fala até da vida que o professor teve quando ele foi a Joana, e o professor foi filho dele, é isso, né? Foi uma vida curta, não foi? Foi, não, mas eu fui filho dele no século passado, século XIX. Fim do século XIX. Entendi. Foi uma vida curta que eu tive. Foi depois do Zéfiro, lá de passar essa temporada com o Zé e tal. Entendi. Essa é uma coisa que sempre ficou uma incógnita para mim, entender a razão Pois é, agora o caso do Chico. É porque ele são as coisas, por exemplo, outra situação que é a mesma coisa do Chico, é o livro do Balzac. Outra coisa, que é a mesma coisa do Balzac e do Chico, é o meu processo com o Swedenborg. Entendi. Então você acha que vem aquele bispo americano, chega lá e me convida para ir lá, para eu falar na igreja da Nova Jerusalém? Você vê que é o meu negócio de contato com esse povo. Eu sou da equipe até um certo ponto, extrafísica, de Guido Zéfiro, Balzac, Swedenborg, Allan Kardec, Chico Xavier, a turma da metafísica. Isso é diferente. Agora, o meu caso é que eu sei dessas coisas. Muitos de vocês têm, às vezes, até relação mais íntima de certas coisas, mas vocês não lembram? Então, como é que vai tirar conotação, ou proveito, ou vantagem, ou ver o que é que isso pode? É difícil. A retrocognição, então, a rememoração, ela coloca tudo up to date, entendeu? Ela atualiza certas coisas. E você leva de jeito. Sabe? Vocês têm muita coisa que fica para trás, que não dá para levar de jeito, porque está tudo ocado. Quer dizer, está cheio de lacuna no processo da rememoração. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma das maiores vantagens que um evoluciólogo tem, e que um serenão tem ainda mais, é que ele tem uma memória contínua. O autorrestringimento não liquida demais com a memória dessas consciências. Por que é que eu venho falando o negócio da gente ter consciencialidade e lucidez, de ter cons desde menino? Por causa disso. Eu acho que talvez esse seja um dos megapensantes que nós devemos procurar o mais depressa possível. É ter uma lucidez prematura, se for o caso. Bem nova, precoce. Entende o que quer dizer? Que esse é o caminho, porque se você não perde a sua visão, a cosmovisão, essa aí, que a gente procura, ela é muito ampla. Você está entendendo, né, o que estou falando? De modo que recuperar os cons é você se transformar em consciex, mesmo sendo consciente. Isso é o caminho da semiconsciência. A semiconsciência é a hora que ela fica profissional nisso. Entendeu? A coisa séria é essa. Agora, gente, observa como isso é lógico. Sim, e observa como isso é importante. Por isso que isso tudo é aula do curso intermissivo. Essas coisas todas aí que nós estamos falando aqui, tudo é aula. Isso tudo foi picotado e mostrado para vocês. Agora, a maioria boiava, porque está vendo aquilo a primeira vez. Às vezes aquela aula anterior fixou, a pessoa não consegue gravar e ficar atenta naquilo, porque o outro lá já perturbou. Era um problema. De vez em quando tinha que internar a pessoa para ela repousar uma temporada, porque não aguentava demais. Houve a sobrecarga de informação. Tudo isso aconteceu muito nos cursos.
Alguma desses aí, às vezes eu entrava nele. Está entendendo? É aí que eu tive muito contato com alguns de vocês. Era numa situação dessa. Agora, vocês olham, vê se isso tem lógica, se faz sentido, se está bem dentro do processo racional da evolução, esse mecanismo, esse arcabouço. Entendendo? Mas está aí, é o jeito, é o modo de manifestação, é o penseiro da coisa. Está certo? Está bem claro. Faz favor. Olha, ela já está usando a blusa do tertuliário. Está se preparando para sábado. Vocês estão vendo? Ela chegou toda dourada aqui hoje. E outra coisa, a cor está até bem parecida com a do tertuliário. Até ter passado lá perto, então o negócio pegou. Um pouquinho mais claro, assim, mais light. Mas olha, o que você manda? Eu queria voltar naquele tema do Mater Pensene, do Megatrafor, Mater Pensene. Eu participei uma vez do Consim Cobaia, que na verdade era Consim Trafor. Aí eu queria ver se isso realmente se vale a pena aprofundar no tema que as pessoas escolheram junto comigo lá para ser meu Megatrafor. Qual foi o seu? Foi despojamento interassistencial. Aí agora, eu não sei, né? O que vocês acham? Tem que ver. Agora, veja, esse Mater Pensene você tem desde quando? Aí que pega Olha, o carro. eu já analisei, assim, hoje ele está mais qualificado, está mais técnico, está mais consciente. Ele antigamente era mais para trafar do que para trafor. Há uma década não existia, é isso? Ele não existia, mas assim, também quando saía era aquele turbilhão, você sabe, né? Como é que eu era. Então, hoje ele está mais consciente e assim, eu percebo assim, os feedbacks das pessoas, né? Não, então, as pessoas também estão vendo você hoje. Sim. Sabe pegar a pessoa atual, que conheceu você há mais tempo. Entendi. Entendi. Vamos chamar o Wagner para falar. O Wagner não estava nessa reunião. Mas ele também é de 2001, não, 2002 por aí, Entendi. Essa abordagem ainda está um pouquinho superficial. Está um pouco superficial. Tá, isso eu queria saber, porque eu tenho que pesquisar mais para ver o que é. Porque assim, o negativo eu estou já meio cansada de saber. O negócio é ver o positivo, né? Então esse é mais difícil. Mas o caminho é esse, de qualquer maneira. Se você já admite alguma coisa nesse sentido, daqui para frente é firmar a condição, né, e ver como é que... No caso, então, é bem mais abrangente no sentido dessa condição de vidas, né? Entendi. Mas, entendi. Não, mas aí fica mais difícil, porque você até comentou que quando fala das retrocognições, a tendência é a gente ter retrocognição mais negativa, mas são as coisas que vincaram, então fica mais difícil de ver. É o que acontece mais. É isso. Da agora para frente, tudo vai ser mais positivo. É assim que a gente tem que pensar. Não, isso é verdade. Isso não é frase que consola, não. Mas professor, a partir dessas retrocognições, mesmo vendo assim, sendo mais patológicas, aquelas que vincaram para a gente tentar corrigir, a gente consegue extrair alguma coisa ali do processo, do temperamento, alguma coisa positiva para chegar nesse Mater Pensene? Sempre vai. Se você examinar bem, você vai saber como é que é. Agora, a coisa mais difícil que tem mesmo é uma autoanálise, autocrítica, realista, franca. E isso, às vezes, é difícil. Né? Às vezes, não é porque a pessoa não tem boa vontade. Não, ela tem boa vontade. Mas o problema é que ela fica embaraçada para fazer a abordagem. É tanta coisa do passado que pesa, entende? Na hora de examinar, que ela se confunde. Por isso que é mais difícil de ver o Megatrafor. Né? Agora, por aí é que vocês veem como é que a Consim poliédrica é difícil. Né? Mistura ela é complexa, muita coisa. Ela é complexa. Porque os erros a gente vem repetindo muito mais que os acertos, né? Assim, tá diminuindo, mas eles são mais fáceis de lembrar, por isso que é mais fácil de ver. Por exemplo, se você pegar uma Consim que seja bem vulgar, ela é fácil de você analisar as coisas dela.
Agora, nós aqui já não somos. Por quê? São poliédricos, as consciências aqui são versáteis, têm polivalência, estão autoconscientes. Então, hoje é muito mais problemático examinar a gente. Tá certo? Queria só fazer uma última pergunta rapidinho, é sobre, na página 19, na legislogia, a lei do retorno das experiências. Onde é que está isso aí? Legislogia no detalhismo. A lei do retorno das experiências. Sim, o que tem? Isso são as experiências que você vivenciou no passado, ou é aquela lei de ação e reação, as coisas que você fez que retornam? Não, de tudo. Todo tipo de experiência que você teve. O precedente é baseado nessa lei do retorno. É o precedente seu. Sim. Pode ser dessa vida, de outras, pode ser de milênios, pode ser de séculos. São as repetições das experiências. É o processo do precedente. Ok? Precedente, até um certo ponto, é o retroexemplo. Choque. Mas então... Sovaldo, nesse caso do Mater Pensene, depois que a gente respondeu o conscienciograma, já identificou os megatrafóides, os megatrafades, já tem as seções bem identificadas. Como é que a gente correlaciona as variáveis para chegar nesse Mater Pensene? Porque eu já tentei e eu também não tive uma conclusão ainda. Você olha bem, ainda. É a predominância. Predominância do quê? Mas pelo megatrafor? A predominância daquilo na sua vida. Olha a sua vida inteira e vê. Isso aí predominou quanto em relação com o resto? Essa minha reação, ela teve uma predominância, um predomínio de quanto? Qual o percentual dela na minha vida? O Mater Pensene tem que ter uma predominância assim, abarcante, grande, séria. Que é o conjunto dos precedentes da própria vida. Se a gente não tem ainda a retrocognição, no meu caso, ainda não tenho, mas os precedentes dessa vida eu já posso começar a acumular e já vai me dar uma ideia. Ele já faz uma indicação, ele já dá um vestígio ou um indício dessa realidade. Então, por exemplo, lá no conscienciograma, o meu megatrafor deu a seção de liderança. E aí eu observo que eu tenho uma facilidade de ser aglutinadora, de estar junto, de tirar o processo político. É o processo político, exatamente. O Lotito, é a mesma coisa. Parecido com o processo dele, exatamente. Não é assim? Quer estar sempre no meio de muita gente, grupos. E a minha folha de maior nota foi justamente consciência e grupos. Foi a maior nota de todo o conscienciograma. Então, quer dizer, por aí eu tenho uma variável dessa vida, né? Mas ele está instável ainda, porque tem aquela coisa que o senhor fala, que tem que recuperar cons para poder chegar nos valores da paraprocedência. Não é isso, você está julgando fora aqueles trafares de superficialidade que haviam. Certo. Nós todos fazemos isso. É julgar os trafares de superfície. Entendi. Aqueles banais, frívolos, está entendendo? Que não tem tanta importância. É descartar isso. Mas depois que a gente chegou nesses precedentes, né, por exemplo, desse caso, para a gente partir para outros mais secundários, que não seja aquele principal, por onde a gente vai? A gente pega as notas mais altas das perguntas? Olha o que que você domina, vê o que é que você domina das coisas. Vê o domínio seu. O que você domina? Para você pensar em outra coisa? Não, isso aqui eu já tomo conta, isso aqui eu já consigo. Outro dia eu pensei assim, pegar as especialidades, falar, bom, essa teoria mais ou menos eu já entendo, mas a prática eu não tenho nada. Essa daqui, já estou bem na teoria, estou mais ou menos na prática. É possível ir indo por esse lado, vamos dizer assim, pedagógico, para tentar chegar a alguma coisa? É uma saída. Ah, tá. Aí outra coisa, aqui no verbete, queria dar uma sugestão, estrangeirismologia. Só não pensando em colocar common law, que é o direito inglês, baseado totalmente em precedentes? Pode pôr, mostra aí para ela. Tá. E dentro da parafatologia, não seria interessante colocar parapsicoteca? Pode pôr, porque sempre ajuda, né, turma? Aí tem muita coisa para colocar nesse verbete. Tem. Na parafatologia, common law. Depois te passo. E aí lá na frase enfática, o senhor está falando sobre a questão da qualidade cosmoética da média dos casos.
Então, se eu entendi, o estudo dos precedentes ele vai ser um instrumento de medição da intencionalidade? Não, não é só. É o que mais? Vai ser o instrumento de medida da sua pessoa, da sua consciência. É tudo. É muito mais coisa. Nós não estamos falando aqui de mata pensante. Se uma pessoa souber o mata pensante, ela com isso ela puxa o fio da meada da realidade dela. Ela vê tudo mais, não é isso? Então a gente tem que apurar, tem que entender bem esses precedentes. Precedente é coisa séria. É. Por isso que eu fiz o dever. Entendi. Tá bom. Bem, minha pergunta é sobre memória. Queria entender se, na tua opinião, a memória é o principal atributo de todas as faculdades mentais. Se é ela que permeia a associação, eu não acho raciocínio... que seja, não. A coisa mais séria é o discernimento. Eu sempre falei isso. Discernimento. Discernimento, para mim, é uma faculdade mental. Agora, o que se passa? O que adianta você não ter discernimento, você só tem memória daquilo que não presta? O que adianta? Você pode ter uma boa memória, mas para quê? Não funciona evolutivamente. Agora, o discernimento, ele é que faz o julgamento das outras faculdades. O que adianta você ter uma boa atenção se é só para o que não presta? Você está só vendo o gatilho, a bomba, a explosão, o massacre. É igual aquele filme que tem a menina lá e os filhos do cara, né? Então, toda hora estão vendo a televisão. Toda hora que chega, está vendo a televisão. Uma das meninas, então, fica vendo a televisão, faroeste. Então, ela fica contando. Não, ali ó, já morreu 6. Aí, a menina fica com a doença. Então, toda hora ela pergunta para a mãe, depois pergunta para o pai. Ela vai morrer? É a irmã dela. Ela vai morrer? Ela vai morrer. Isso é do filme. Então, você veja, é assim que são as pessoas, igual a ser criança. Ela olhou um aspecto da coisa e ela aplica para todo mundo ali, não quer saber o que é que se passa. Você está entendendo? Entendi. Essa só via a morte, porque os filmes só davam morte. Ela só via a morte. Agora, a menininha, 4, 5 anos só. Agora, a outra dona lá, deu uma doença dessas de infância, entende? A pox, não é o pox, sabe como é que é? Sarampo. Então ela perguntou para a mãe, a minha irmã vai morrer? Não, ela vai morrer. Essa doença, ela está lá, a menina está lá na cama e ela está falando da outra. Ela vai morrer. Porque ela só via na televisão lá que o povo morre. É assim que é, a televisão é isso. E uma outra questão em relação à energia. Qual o papel da energia no funcionamento, na interação das faculdades mentais? Então, assim, entre a memória e o raciocínio... A energia depende da intenção, principalmente da vontade e da intenção. E o que a pessoa faz com essa energia? O modo de aplicação. Todos os veículos de manifestação da consciência, a pessoa usa a energia. Agora, existe um que é o que faz a ligação entre o psicossoma e o soma, que é só energia. A gente chama isso também como um veículo para nós aqui. Mas agora, por exemplo, as energias mais avançadas que existem são aquelas que derivam da consciência quando ela se manifesta diretamente pelo mental soma. Então, a energia, nesse caso, ela deve pegar as melhores coisas que a pessoa tem. Se a pessoa tem boas inclinações. Se ela tem boas intenções. Se ela tem um temperamento já mais ou menos equilibrado. E uma outra questão é a relação que você estava falando do serenão, da memória contínua, né? Você falou sobre a recuperação de cons mais cedo. Você já comentou aqui que você aprendeu a ler e escrever com 5 anos, né? O fato de aprender a ler e escrever cada vez mais cedo, que é uma tendência, né? Isso ajudaria a recuperação de cons. Até as cons. Ajuda. Agora, a coisa mais séria é fazer com que a memória, a cabeça, a articulação do pensamento seja exacerbada sem criar patologia. No meu caso, a coisa começou pelo parto. O parto laborioso,
me rachou a cabeça toda, eu comecei a chorar. Quando o menino chora, ele aumenta o processo da respiração, ele vai oxigenar mais o corpo todo, inclusive o cérebro. Então, eu comecei a ficar mais lúcido mais cedo. Entendeu como é que é? Agora, a coisa era tão séria que eu sempre conto aquela história que eu nunca pude esquecer, que a minha mãe contava isso, que eles achavam um absurdo. Que eu lembrava das coisas do braço dela, quando eu nem estava começando a falar ainda. Eu lembrava de tudo. E falava o que acontecia. Não, havia um negócio que explodia assim. Eram os negócios que tinha na horta. Eles me levavam, a hora que eu começava a chorar muito, levava lá. E eu, então, gostava de espremer aquilo. Eu, menininho, que eu chorei até os 11 meses. Isso foi antes dos 11 meses de idade. A minha mãe achou, mas isso é um absurdo. Como é que esse menino guardou isso? Agora, eu guardava e ainda falava. Quem é que eu vi? Como é que era? Então, mesmo começaram a pensar, como é que é isso? Por isso que eles acharam. Teve gente que achava que eu estava doido, devido ao parto. Que aquilo me endoidou. Foi a hora que eu comecei a contar umas coisas, etc. Agora, lá pelos 3 anos, não. Aí eu limpei, né? Lavei a cara. Porque os fatos começaram a corroborar tudo que eu tinha falado antes. E você? Aí me levaram a sério. Foi aí que a minha mãe começou a dar os inputs para mim. Não, vamos ensinar esse menino, vamos dar um jeito. Entende? Que ele tem gabarito para isso. Ele está predisposto, ele quer, ele gosta. Então... E você acha que é possível alfabetizar com que idade, assim? Com menos de 5 anos? Eu acho que aos 2 anos, eu acho que já devia de começar a levar. Que é o negócio dos inputs, né? O input é mais ou menos entre 2 e 5. Tá. Então, 2 anos eu acho que é uma boa coisa. Agora, ó, tem aí um porém muito sério. Cada criança tem que ser visto o gabarito para fazer isso. Tem criança que não pode colocar o carro adiante dos bois, não. Não pode estar apressando as coisas, não. Sim. Então tem que examinar bem. Agora, não é olhar também só o problema de equilíbrio mental da criança, não. É olhar mais o equilíbrio emocional dela. Em primeiro lugar, a parte bicho dela. Olha a primeira emoção para depois ver o problema de equilíbrio em matéria de intelectual, a tendência, a abordagem, as coisas, a realidade, tudo isso. Porque tem criança que não dá, não. Tem criança que deixando mesmo por conta dela. Mesmo assim o negócio não tem saída. Por isso que tem o processo de retardamento. Isso aí é um fato, não tem dúvida. Por exemplo, um monte de gente, eu estudei isso quando eu cresci, quando eu fui para Uberaba, eu comecei a estudar essas coisas todas. Eu queria estudar todo mundo que passou pelo parto laborioso da mãe. Como é que foi? Para saber como é que era. Um monte de gente ficou doido. Agora, havia casos mais sérios. Minha mãe, por exemplo, ela teve o parto, mas ela não teve eclâmpsia, ela não teve nada disso. Agora, a criança, quando passou por isso, e a mãe às vezes teve eclâmpsia, o processo da energia, do desequilíbrio, do distúrbio, aquele transtorno, foi muito maior. Essa criança, às vezes, ficou perturbada, não teve saída. Entende? Até um certo ponto é o que aconteceu com meu irmão. Ele ficou com epilepsia por causa disso. Entendi. Você entendeu? Então, veja, até que ponto que o meu macrosoma é que sustentou isso aí? Segurou. Eu não sei. Que é o problema da regeneração. Entendeu? Agora, pode ser até que me arranjaram o macrosoma e falaram assim, ó, você vai entrar numa condição lá que vai ter um trauma. Ele já sabia o que ia acontecer. Minha mãe, sem vida sexual, 12 anos, não é brincadeira, né? Você entendeu, né? Agora, ó, esse meu caso, eu passei o pente fino, eu pintei tudo, eu examinei tudo, para chegar a essas conclusões. Agora, depois eu confirmei isso, com o processo do povo que estudava superdotação, isso e aquilo. Porque esse negócio de superdotação é coisa também relativa. Isso não é bem assim, não. O problema de genialidade é um negócio muito diferente de tudo isso. A coisa mais séria. O problema é a ficha multimilenar da pessoa. Tá certo? Tá certo. Mas então, Natália... Professor, na página 19, na ciclologia, eu quero entender melhor o ciclo fluxo contra fluxo.
Qual que é que você está querendo ver? Página 19, ciclologia. A ciclologia. O ciclo, fluxo contra fluxo. O que você quer saber? Eu quero entender melhor como quando você entra em um trabalho no contrafluxo, como que a leitura desse contrafluxo, como que é? O problema todo é o seguinte: primeiro você vê se tem o ciclo natural do fluxo. Então você examina qual o fluxo que existe. E depois você vai examinar se está havendo o fluxo, se ele continua, ou se tem alguma coisa que está ao contrário. Às vezes tem o contra-vapor. Você está entendendo? É o retorno negativo. É o revertério. Isso também tem que ser estudado aí. O caminho é esse. Agora, contrafluxo, a gente vê que é o contrário daquilo que te ajuda, deu o contrário. É aquilo que está te prejudicando, está travancando sua vida, é o contrafluxo. Mas aí qual que é a leitura que a gente pode fazer? No momento que você vê que Você vai ver se a culpa é sua. O que eu estou errando? Porque às vezes, quando tem um fluxo natural, se ele amplia, é preciso de haver renovação, reciclagem. É preciso de haver uma inovação, um aperfeiçoamento do modo de agir para que o fluxo continue avançando. Na hora que você fica fazendo as mesmas coisas que você fazia e o fluxo aumentou, aí vem o contrafluxo, começa a dar defeito, começa a bater pino, começa a dar o sinistro, vem o acidente. É isso que tem que ver, o contrafluxo, você tem que examinar isso. Qual o defeito? Qual o erro? Qual o engano? Entende? Qual o acidente? Qual a doença? Entendeu? É isso. Tá claro? Gente, agora eu vou responder então aqui umas perguntas, que só tem 14 perguntas para responder, segundo o que ela falou. Gostaria de saber se o senhor conhece, já leu e o que acha do livro de Edgar Armose lá da Capela. Já. Aquilo é uma hipótese do jeito que existem muitas outras dentro do movimento espírita e dentro também da ufologia. Isso tudo são tipo romance, mas a gente não pode pegar isso não. E eu mostro uma coisa com muita lógica. Nós todos aqui somos extraterrestres. Ninguém nasceu nesse país, ou nesse planeta. Todo mundo veio de fora. Por quê? Nós somos mais velhos do que o planeta. Sendo assim, todo mundo aqui já viveu também experiência diferente. Ninguém aqui, todo mundo da população da Terra saiu apenas de um planeta. Então isso tudo é besteira, isso aí é fantasia. Eu considero isso na base do romantismo da literatura. Até o Chico Xavier escreveu também o processo lá dos exilados da Capela e outras coisas mais. E o problema da mãe dele falou também o problema disso. Dentro da ufologia também tem um monte de gente, inclusive aquele cara da Argentina que escreveu sobre os exilados, mas de Ganímedes. Tem de muito lugar para isso. Isso tudo para mim é fantasia. Porque do ponto de vista geral não é lógico isso aí. Para mim não tem lógica. E dentro do meu princípio da descrença eu só admito a coisa que tem a lógica para mim, pelo menos, para poder começar a estudar. Eu não dou valor para isso. Para mim, por exemplo, um dos piores livros que o Chico tem é justamente esse da mãe dele, que está falando que veio de outro planeta, que não sei o que é, processo de Marte, que não sei o que. Outra coisa também, o Ramatiz, tem muita bobagem na questão lá de Marte, aquela coisa toda, as mensagens, aquele tal. Tá disso. Hein? De algum lugar, é isso aí. Agora, pergunta, gostaria de saber se há tertúlias como essa no extrafísico, sendo o senhor também o professor e mais ou menos a mesma pessoa do intrafísico. Olha, às vezes tem reunião, mas lá não dá para fazer isso aqui não. Porque a coisa mais difícil que tem é tirar as pessoas fora do corpo e elas permanecerem com lucidez. O senhor poderia explicar o princípio dos arquétipos e a lei do retorno das experiências? Olha, arquétipos são os problemas de signos que a pessoa começa a vincar a própria vida e a experiência dela com signos. E a lei do retorno das experiências é que toda experiência a pessoa tem que retornar para fixar aquilo que ela vivenciou. Nós nunca temos uma experiência única, não é possível. Você tem que fazer uma série delas até firmar aquela vivência. Pelo lado positivo. Porque o lado negativo sempre vai dar contra você descarta aquilo. De modo que aí o processo do princípio dos arquétipos é isso.
É a marca, é o signo e a lei do retorno. Todo mundo tem isso, que faz parte do serviço. É a circularidade, tudo vai e volta. Isso faz parte do processo, tudo é assim. Nós vamos e voltamos nas vidas humanas. A Terra gira, faz o dia e a noite. Tudo isso tem esse processo de circularidade, que é a movimentação. Os elétrons ficam mexendo dentro junto com os átomos aí, dentro da matéria. Outra coisa, você poderia dar um exemplo de um max precedente e de um mega precedente? Depende. O que é? Para quem? Examina para você, veja você qual que é. Eu, por exemplo, eu tenho um precedente que eu considero que é um mega precedente para mim. Eu ter contato com o serenão. Eu sempre achei que isso é um mega precedente. O que vocês acham? É ou não é? No meu caso, de evolução. É. Outra coisa, poderia falar sobre o significado de aura epilética, fatologia, não é? A aura epilética é o seguinte, ela é um precedente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode começar a consertar os surtos e as crises epiléticas, ela vindo a aura que ela começa a ter. A hora que ela começa a ver, que ela começa a ter uns escotomas na vista, alguma coisa atrapalhada, ela vai ver, não, eu vou dar a crise epilética. Então, ela começa a ficar bem tranquila, ela vai tomar algum remédio, ela fica em repouso, ela descansa, isso é que é a aura epilética. Antes de acontecer, a aura epilética é uma bênção, é um aviso, um alerta, a pessoa fica livre disso. Agora, não é só a aura epilética que é importante, não. É muito importante toda doença mental, quando o doente fica bom nos intervalos da convalescência, para ele ver quando é que acontece a aura da manifestação da perturbação psíquica dele. Se ele começar a pesquisar isso aí, ele melhora. Muita gente que tem labilidade aí, que é um negócio lábil, que vai e volta, a polar, isso aí, se a pessoa vê o que é, ela mesmo se cura. Agora, é preciso ter paciência e se dedicar. Sobre Tanakan, que você recomenda para a memória, não foi falado sobre as dosagens. O problema todo é 80 miligramas. E outra coisa, usa na hora do almoço e usa na hora do jantar, junto da comida, para aliviar as coisas de fígado, digestão e outras coisas mais. Usa isso 3 meses, depois separa 1 mês. Depois outros 3 meses, separa 1 mês, e por aí vai. Agora é 80. Estou me aprofundando no estudo conscienciológico. Tertúlias, blog das tertúlias, 700 experimentos e outros. Mas estou tendo muito assédio, inclusive sem possessão nas projeções. Por quê? Quer dizer que você está precisando estudar, hein? Isso mostra que eles estão mostrando para você que tem assédio, que você tem que dar um jeito de trabalhar. Não pare com as coisas, não. Aí está o negócio, seja homem. É a hora de mostrar a sua personalidade e fazer o desassédio. Agora, exteriorize energia, use o estado vibracional, faça bastante autorreflexão, que você vai escapar dessa aí. Outra, é possível a consciência alterar o seu mater pensene em apenas uma existência? Se sim, qual método? É lógico que a pessoa pode alterar. Outra coisa, numa vida só, ela pode ter 3 mater pensene, cada um superior àquele anterior dela, dependendo das décadas de vida e o que ela evoluiu. Agora, como é? Qual o método? A primeira coisa, pega primeiro o conscienciograma e se coloque lá dentro. Veja o que você é lá dentro. Começa por aí. Depois, o ideal é entrar na consincobaia, examinar as coisas dessas. Outra aqui. Assim como existe precedentes jurisprudenciais no intrafísico, existe para-precedentes? É lógico. Caso positivo, de onde provém? Quem elabora esses para-precedentes? Quem os aplica? Lembre-se, existe a parapsicoteca. É correto distinguir esses paraconstrutos das leis universais do cosmos? É lógico que as leis universais que nós sabemos aqui são todas superficiais. Elas estão só engatinhando. Tem muito mais leis que nós ignoramos. Então, a gente está vendo aqui apenas uma nesga da realidade. Agora, quando você vai numa parapsicoteca ou vê dentro da Comunex avançada, você tem uma cosmovisão que não dá para comparar com nada que nós temos aqui. Tudo muda.
Se achar conveniente colocar meu exemplo de Mater Pensene pessoal, pode identificar que é a conciliação cosmoética. Nasci fazendo a reconciliação de meus pais, que estavam separados. E onde vou, me deparo com situações de conflito interpessoal, onde ajuda as pessoas a se reconciliarem. Além disso, identifica em minha autobiografia ter atuado em muitas guerras, e por isso hoje a facilidade de atuar na conciliação de oposições. Pode ser. É um exemplo aí.